Olá, amigos do grupo Esperançar. Nós estamos aqui reunidos para entender um pouquinho mais sobre a evangelização de espíritos. As pessoas que frequentam o nosso grupo desde o começo já ouviram muitas vezes falarmos que nós seguimos a metodologia da evangelização de espíritos. Então, nada mais justo do que cada vez deixar mais claro, do que nós estamos falando. Nós, então, reservamos 3 vídeos para conversarmos sobre esse assunto. Por isso, seja muito bem-vindo, viu? Nós não somos aqui os criadores dessa metodologia, muito pelo contrário, somos aprendizes. Então, nós vamos trocar com aquilo que é pouco ainda do que sabemos, mas para que a gente possa refletir. O que é evangelização de espíritos? Se perguntarmos aos espíritas a quem se destina a evangelização dentro da casa espírita, com toda certeza, a grande maioria irá dizer para as crianças e adolescentes, como se nós, adultos ou os mais velhos, não precisassem estudar a evangelização, que são os ensinamentos do Cristo e seus exemplos. A evangelização de espíritos é um método a ser seguido, é um método de educação. Eurípides Barçanufo nasceu numa cidadezinha em Minas Gerais chamada Sacramento. Lá ele nasceu, cresceu e se tornou um professor de destaque, pois as suas aulas eram diferenciadas para o começo do século passado. Chegou a fundar uma escola chamada Liceu Sacramentano. E quando ele conheceu a doutrina espírita e ele percebeu que todos os princípios, a filosofia que trazia essa doutrina, morava já dentro dele de uma maneira tão clara e tão profunda que ele se torna espírita com conhecimento. E após isso acontecer, ele tem um sonho, uma inspiração, que Maria, mãe de Jesus, pede para que ele troque a placa do colégio, que ele tire a placa escrito Liceu Sacramentano e coloque ali Colégio Allan Kardec, que era o momento dele assumir aquilo que ele acreditava e que ele pudesse transformar aquele seu conhecimento em ensinos para os seus alunos. Colégio Allan Kardec ainda hoje, no ano de 2020, ainda existe e tem as suas funções e sua metodologia cada vez mais aquecido pelo espírito de Eurípides Barçanufo. A evangelização de espíritos é uma metodologia que visa corrigir o nosso ponto de vista. Somos convidados a refletir no que estamos fazendo da nossa existência agora e percebermos a importância desta nova etapa chamada reencarnação, promovendo sempre pensamentos grandes mudanças que o espírito almeja. O que o espírito almeja? Mudanças. E é nessa metodologia que o espírito tem contato com essa proposta e, ao ser sensibilizado, ele pode fazer escolha. Quero estar com vocês ou não quero estar com vocês. A finalidade primeira desta forma de educação é que o espírito se sinta comprometido
em mudar a sua história, em refletir como estão os seus passos até agora e como ele poderá fazer passos novos. Então ele tem que refletir profundamente, não a vida do outro, mas a sua própria vida, o seu próprio querer. E sempre de uma forma simples, mais profunda, né? Todas as vezes que nos afastamos desta forma coerente de reconhecermos como espírito imortal, nos reconhecermos que estamos aqui num período de evolução, nós complicamos a nossa vida. Nós nos distanciamos de uma verdade, que é a verdade do espírito imortal que somos. Então, às vezes, passamos uma encarnação aqui, 60, 70, 90 anos. Eu nunca liguei muito para essas coisas espirituais, eu deixei para depois, né? Se Deus existir, Ele é tão bom, né? Ele é, sim, misericordioso e bom. Mas a gente não pode esquecer que são oportunidades únicas de chegarmos aqui e fazermos o nosso melhor. Já repararam, quando a natureza quer um animal, o animal está pronto para exercer os seus instintos. Se a natureza pede, eu quero um João de Barro, o João de Barro está lá, com o seu instinto, faz o seu ninho, cuida dos seus filhotes, ele está pronto. Se a natureza pede uma aranha, a aranha está lá, com o seu instinto, faz a sua teia, tem a sua vida dentro da natureza, de como foi estabelecido. A abelha, a mesma coisa. Se a natureza precisa de uma planta, lá está a planta, cumprindo a função dela, a fotossíntese, as trocas gasosas, etc. Mas se a natureza precisa de um homem, aqui eu estou falando homem no sentido da humanidade, que exerça seus valores, suas virtudes e sua sabedoria, cadê? Nosso papel não é correspondido, mas o da natureza, que são os animais, as plantas, todos correspondem com aquilo que eles vieram fazer, mas o homem escapa. Cadê o homem de virtude, de coerência, de visão? A gente chama 1000, dali sai um que tem cumprido seu papel nesta encarnação. Aí tem um professor que fala sempre assim: consigo trazer para vocês 5 mico-leões dourados, mas não consigo achar um ser humano completo. O ser humano se realiza quando faz valer o que é o papel de um ser humano, que são as suas virtudes, quando ele veio aqui ter a sua consciência de espírito, e essa consciência amplia as suas obrigações de virtudes, de querer, de crescer. Eurípides Barçanufo instituiu a pedagogia do amor, pela qual se aprende fazendo, e o espírito armazena conhecimento, compreendendo a causa e o efeito dos fatos que estão à sua volta. Então essa pedagogia do amor nos ensina muitas coisas, mas nos ensina fazendo, não teoricamente, fazendo. Vamos experimentar. Por isso que as pessoas que começam o curso Florescer, veem no curso algo inédito, fala: nossa, vocês mexem tão lá dentro da gente, que aqui nós conseguimos, através de várias possibilidades de inteligências, seja a inteligência comunicativa, a inteligência de raciocínio, a inteligência da arte, nós envolvemos todos que estão ali no curso Florescer para serem sensibilizados, porque isso vem da metodologia de evangelização de espíritos. O espírito aprende a observar,
a experimentar e vivenciar para organizar o seu pensamento lógico. Não esqueçam disso. Se vamos trabalhar com crianças e mais tarde adolescentes, vamos ensiná-los a observar, a experimentar e a vivenciar. Muitas vezes nós temos uma facilidade para observar e ali nós paramos. A vida nos pede um processo: observar, experimentar e vivenciar. Então, me diga, quem são os evangelizadores de espíritos? Os evangelizadores de espíritos são aquele espírito que aplica em si a metodologia de amor, sentindo-se compromissado com a causa abraçada. Então, esse espírito espírita cristã que está dentro da casa espírita, ele primeiro é compromissado consigo mesmo. Eu não consigo ser um multiplicador de ideias, de ensinamentos, de coisas boas, se eu não estou aplicando isso em mim. Começa a aplicação em mim. Quem é esse evangelizador de espírito? É aquele que nesse primeiro momento aplica a evangelização para si mesmo. Essa pedagogia do amor, ela tem um poder tão transformador dentro da gente que o trabalhador espírita, conhecedor da doutrina espírita, porque ele nunca para de estudar, ele vive de um modo coerente com os ensinamentos adquiridos e geralmente, na sua grande maioria, ele está disponível internamente para acolher o outro, para cuidar do outro, para ensinar o outro. Então eu faço uma reforma dentro de mim para eu poder acolher o outro. E aí as pessoas falam assim: nossa, Ana, isso demora, né? Porque eu vou levar uns 50 anos para me melhorar, para depois. Não, nós vamos fazendo essa vivência simultaneamente. Eu aprendo, reflito, experimento e faço. É sempre algo dinâmico. Vamos experimentar o que nós estamos estudando. Então não tem esse negócio não, eu estudo 50 anos, depois eu começo a trabalhar. O trabalhador é aquele que se coloca à disposição, se preparando simultaneamente. E aí tem uma frase que eu gostaria de ler para vocês. Os atributos do ser humano ninguém pode tirar. Ninguém pode te tirar de nós, nem a morte. O que pode ser tirado de ti não é seu. O que é seu? É a integridade, a fraternidade, o respeito, a maturidade, de um sentido da vida que nós vamos ter e que vale a pena tudo isso que nós estamos aprendendo e vivendo. Nada, nem ninguém pode tirar isso de você. Então vamos lembrar, pode ser tirado de você aquilo que não é seu, mas aquilo que é seu, ninguém pode tirar. A metodologia, nós vamos conversar agora. A metodologia desenvolvida pelo professor Eurípides Barçanufo tem como objetivo alcançar a intimidade do ser, para que ele modifique a sua estrutura energética, de tal forma que entre num estado de pacificação e de esperança. Então, o objetivo é alcançar a intimidade do ser, de tal forma que a modificação que vai vir pela frente vai nos trazer paz e esperança. É maravilhoso isso, gente. Mas às vezes nós vivemos uma vida toda fechada, né? A porta está fechada. Aí a doutrina espírita, através da metodologia, da pedagogia do amor, vai abrindo essa porta, porque nós vamos nos permitindo. E quando nós vamos entrar a primeira vez, a verdade entra pela primeira vez,
acaba desacomodando muita coisa lá dentro. Para chegarmos a ter a pacificação e a esperança, é que nós estamos nos empenhando a ser um espírito diferente encarnado. Esse método, ele parte do princípio que devemos nos perceber como espíritos imortais e viver de tal maneira. E todas as pessoas que nos rodeiam, ou as crianças e jovens que vão chegar até nós, nós temos que olhar com um olhar de espírito, né? Mas às vezes a gente fala assim, chegou o João, ele é um baderneiro, ele só faz bagunça. Na verdade, isso é uma característica. Ele é mais agitado, bagunceiro, mas ali é um espírito. E que nós, com o nosso trabalho, com essa pedagogia do amor, nós vamos tentar o quê? Olhar a intimidade do ser. Então a gente começa a tomar cuidado. Não há mais rótulos, né? E chegou aquela mulher do centro de cara feia. Chegou, não. Isso são características que nós, humanos aqui, a gente coloca no outro. Mas conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai percebendo que as palavras, elas têm um dom maravilhoso. Então, nessa metodologia, nós começamos a ver que todos à nossa volta da nossa casa são espíritos e trazem as suas dificuldades, como traz também seus avanços. E nós temos que nos ver espírito imortal. Eu não consigo ser um multiplicador da doutrina espírita se esse primeiro ponto ele já não adormece dentro de mim, ele vive em mim. Espírito imortal todos nós somos. O método apresentado pela evangelização de espíritos equilibra e amplia o pensamento do espírito, utilizando para isso os recursos da natureza. O maior fonte de equilíbrio para o ser é aprender recursos do método A Natureza. A metodologia da evangelização de espíritos oferece o necessário para auxiliar o espírito a vencer as suas dificuldades e fortalece o pensamento e a vontade para efetivar a própria evangelização, dá estrutura ao trabalhador espírita cristão para que possa, numa nova dinâmica, conhecer melhor o espírito e auxiliá-lo em sua trajetória evolutiva. Ativa o pensamento, transformando-o em grande alavanca de progresso. A natureza, ela estimula o espírito a observar, sentir, comparar e analisar, para depois refletir e concluir. Vejam essas fotos. Vocês observam que numa mesma árvore nós temos frutos verdes e outros frutos maduros? Observem. No mesmo galho, às vezes. A natureza estimula o espírito a observar sempre. Nesse processo, o espírito percebe que os princípios divinos presentes em sua intimidade também compõem todo o laboratório da natureza. Quando a gente olha uma imagem dessa, a gente fala: como eu quero que essa pessoa que vive no meu lar tenha os mesmos pensamentos, a mesma maturidade, se somos diferentes. No mesmo lar, nós temos frutos de Deus maduros e outros frutos ainda verdes. O método que Eurípides Barçanufo apresenta faz desenvolver o pensamento lógico,
reflexivo, auxiliando o espírito a pensar, a sentir e confirmar sua identidade divina. Com esse entendimento, passa a respeitar a natureza, conduzindo seu pensamento ao mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo Agora nós estamos como entrando a si mesmo. na palavra. A palavra, ela tem um poder quando nós desenvolvemos essa metodologia. A palavra, ela traz uma coerência para o espírito que está se desenvolvendo. A palavra deve ser carregada de vibrações coerentes com a verdade e pautada no bem. Seja aonde estivermos, temos que tomar cuidado de não só utilizar palavras calmas, do bem, com reflexões dentro da casa espírita, porque esse então não está evangelizado. O ser evangelizado, ele é um ser evangelizado integralmente. Aonde ele está, ele é aquele espírito. Ele fala, tudo que ele fala lá fora, ele poderia falar dentro do centro, né? Deve ser esclarecedora essa palavra, promovendo o estado de reflexão. Me vejo como espírito, respiro esse ensinamento e vai se tornando o meu norte, a minha bússola, o meu leme. Certa vez um orador espírita contou uma história que ele foi a uma loja fazer uma troca de final de ano, de Natal, e ele, quando entrou, falou que tinha uma mulher loira de olho muito verde, mas tratou ele tão mal na troca que ele ficou constrangido. Parecia que ela estava fazendo um favor para ele de trocar a peça que não havia servido. E aí tudo bem. E ele, no ano seguinte, logo em janeiro, ele começa a frequentar uma nova casa espírita. E quando ele senta para tomar um passe, quem é que vai dar o passe nele? A loira de olho verde, com palavras amorosas, pedindo para ele pensar em Jesus, e aquilo deu um mal-estar para ele. Ele falou que o passe nem valeu, mas que deu um mal-estar nele, porque ele estava buscando ser coerente como espírita, e ele viu ali que havia alguma coisa que não combinava com os estudos. E ele, anos depois, quando ele se torna palestrante, ele coloca isso e ele acaba dizendo que aquela senhora acabou sendo uma grande professora para ele. Ou você é aquilo que você se propõe a ser, ou então é melhor assim, não estou preparado ainda, porque eu quero ser dentro do centro uma coisa e lá fora eu ainda quero ser outra. Continuando os processos dessa metodologia, mais um item desse método é a assistência fraterna. Assistência fraterna é um momento de interação mútua, quando nos disponibilizamos a ouvir a dor do outro e a necessidade dos nossos irmãos, com a maior atenção, com o maior carinho e com o objetivo de auxiliá-los, para que possam vencer as suas dificuldades, muitas vezes impostas nas injunções desta reencarnação. Essa pessoa ou este grupo que fazem esse atendimento fraterno, eles têm que ter intimamente um processo de desenvolvimento da doutrina espírita e do conhecimento da metodologia que está inserido nos exemplos do Cristo. A assistência fraterna é um momento que o evangelizador estimula o ser a identificar em si os sentimentos que devem ser transformados nessa existência, assim como os conflitos que paralisam o seu processo evolutivo. Nesse processo da evangelização de espíritos,
para quem está disponível a aprender, de tempos em tempos pede para fazer uma assistência fraterna. E muitas vezes esse próprio aprendiz, ele diz assim: o que você vê em mim que eu posso melhorar, que eu não estou conseguindo enxergar? E quando ele abre o seu coração, quem está do outro lado fazendo assistência fraterna sente-se bastante envolvido pela equipe espiritual para poder falar. Por isso que um amigo, um coordenador amoroso que chega para o outro trabalhador e fala: por que tanto melindre? A pessoa sente. Não, é por quê? Porque a gente sente que é muito melindre. Mas para que você tenha essa palavra de aceno, de sinalização, você tem que viver esses princípios em você, porque senão seremos apenas setas nos outros para machucar. A gente precisa mostrar e ensinar. Isso é muito importante. Se estivermos em Sacramento, o ano retrasado, nós assistimos um evangelho e uma professora que fazia parte da casa e muito amorosa nos levou em vários lugares, uma pessoa amorosa, estudiosa, humilde. E aí ela nos conta que um dia ela foi fazer um atendimento fraterno com a Alzira, que coordena o trabalho no Colégio Allan Kardec, e ela, com todo aquele jeitinho, né, sempre humilde, ela foi contar que estava tudo nas costas dela e que ela estava muito cansada, né? E aí a Alzira olhou para ela e disse assim: por que você aceita fazer tudo? Isso é orgulho, você sabia? E ela falou: eu orgulhosa? Imagina! Claro que ela não gostou de escutar aquilo. Aí ela contando no evangelho pra gente que foi o melhor momento, a melhor hora para Alzira falar. Deu um choque e ao mesmo tempo falou assim: opa, ela vê alguma coisa que eu ainda não vejo em mim. Olha como é importante essa troca. Esse método é um método que mexe a gente, que mexe conosco integralmente, na nossa emoção, no nosso espiritual, nas nossas condições de relacionamento, e isso é muito bom. Mais uma etapa da metodologia: a reflexão. A reflexão é o outro instrumento valioso da evangelização. Quem não reflete, não modifica. Quem não reflete, não modifica o pensamento e não amplia a inteligência. Não podemos passar pela existência sem refletir nos atos que realizamos. Atos são construções que o pensamento cria e a vontade delibera. Então nós não podemos ficar sem reflexão, porque se nós não refletirmos, Ana Lúcia, o que foi que você fez? Se a gente não reflete, a gente não se arrepende, a gente não restaura, a gente não se transforma. Eu tenho que fazer essa reflexão. E muitas vezes a gente precisa de ajuda de alguma outra pessoa para conversar. E a gente sabe quem a gente procura, né? É importante a gente se autoconhecer. Tem uma história muito antiga da filosofia indiana que diz assim: imaginemos que somos pérolas, a mais linda pérola do colar. E por nos acharmos a mais bonita pérola do colar, nós achamos a nossa superfície mais brilhosa, nós achamos que o nosso brilho é muito maior do que as outras pérolas, que a nossa esfera é perfeita, não tem nenhum erro, né? A coloração, ela realmente foi privilegiada perto das outras pérolas. Eu sempre penso em mim. Ai, como eu estou melhorando, como eu estou crescendo. Nós somos a pérola. Por muito tempo
Este é o assunto da pérola. O que eu vou fazer no sábado, o que eu vou comprar, o que eu vou viajar, o que eu vou conquistar, sempre eu. É a tal pérola, né? Em determinado momento da sua vida, ela acaba se sentindo esgotada, porque nós temos alguma coisa que sinaliza dentro da gente. Você não pode continuar pensando só em você, você, você. E a pérola então se sente esgotada. Daquilo sente necessidade de conhecer mais profundamente a si mesmo. E aí a pérola volta-se para dentro. Como ela estava acostumada a só ver ela, tudo era pérola, quando ela olha para dentro, ela vê a pérola. Nossa, aqui tem a minha, olha como eu sou, olha que beleza. Ela continua se vendo, porque ela nunca teve o hábito de sair dela. Só que há um esgotamento também quando ela olha para dentro dela e não vê mais nada, vê um vazio. Nesse momento, ela percebe que dentro dela passa um cordão de prata. E ela observa aquele cordão de prata. E ela fala, nossa, o cordão de prata entra por aqui, sai por aqui. E ela começa a pensar, então ele não passa só em mim, ele passa nas outras pessoas também. De tanto buscar o olhar, ela começa a se depurar a vista. Uma hora, ela reconhece que aquele pedacinho do cordão de prata é a sua essência. Olha para as outras pérolas do colar e imagina que todas devem ter essência. Aquele fio de prata que passa nela e por todas as outras é um fio só. É um fio só, é o mesmo fio, que é o fio da vida. Fio da vida, em essência, não somos muito. Em essência, nós somos um. Isso é a importância de nos conhecermos e conhecer a nossa essência. Refletir é pensar, sentir, perceber o que se passa na intimidade do ser. E no momento desta reflexão, o espírito inicia o trabalho de vigilância de pensamento e dos atos que aciona os seus filtros, principalmente a do conhecimento. Mais uma etapa para ser desenvolvida na metodologia da evangelização. Mais uma etapa dessa metodologia divina é a arte. A arte tem uma finalidade grandiosa na vida do espírito. Então, quando nós estamos desenvolvendo como espírito essa ideia de espírito imortal, nós não podemos nos afastar da arte. Então, a casa espírita que proíbe ou que não incentiva o conhecimento da arte, ela fica aquém para fazer a sensibilização desses espíritos. Chegar numa casa dura, que só tem aquele horário, a luz sempre escura, há sempre a mesma prece quilométrica e o passe, a mesma palestra, isso acaba o quê? Danificando as possibilidades do espírito. Então, Eurípides traz que as casas espíritas que trabalham com a metodologia da evangelização de espíritos têm que trabalhar a arte. Por isso que eu queria que vocês refletissem. A arte oferece os mais ricos mecanismos da evolução do pensamento e do sentimento. Promove no espírito um estado de alegria que dulcifica seus pensamentos de forma efetiva. Através da arte, o espírito renova seus quadros de memória de forma prazerosa e disciplinadora. Todo mundo deve inventar alguma coisa. A criatividade reúne em si
várias funções psicológicas importantes para a reestruturação da psique. O que cura, fundamental, é o estímulo à criatividade. Esta frase é da Nise da Silveira. A arte é uma atividade mediúnica natural, em que o plano espiritual interage, promovendo mudanças no pensamento e levando o espírito a refletir na sua postura. O teatro. Muitas vezes o ser se identifica com um determinado personagem que é retratado nas cenas teatrais, levando a um pensamento reflexivo diante do quadro apresentado. Esses quadros podem fazer parte das imagens retidas na memória desse espírito, suscitando as mais diversas vibrações, dando ao espírito um novo direcionamento para os seus pensamentos. O teatro, como todo trabalho de arte, passa a ser um processo educativo. Ele funciona como uma drenagem para o espírito dentro da casa espírita. Como ele, o ser recupera suas vibrações e renova as emoções, vindo a modificar-se. Muitas vezes recebemos na casa espírita uma pessoa violenta e que ela não consegue conter os seus instintos, os seus sentimentos, e ela vem, mesmo assim, com boa vontade participar da casa, do curso, e aí em algum momento é convidado a fazer o teatro. E pela percepção dos que cuidam desta área, percebem: eu gostaria de convidá-la a fazer um papel de um pai muito amoroso. Ai, mas eu sou tão diferente. Então você vai exercitar esse pai amoroso. E ali naquele momento, conforme ele decora o texto, que ele interpreta com seu corpo, que ele entra na atmosfera daqueles momentos, ele consegue fazer um trabalho quase que mediúnico de experimentar ser aquilo que ele ainda não é. Essa é a pedagogia dos opostos. E a música? A música desperta no espírito impressões de arte, de beleza, que são a alegria e a recompensa dos espíritos puros. A música, melhor do que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Por isso ela é a própria voz do mundo superior. O pensamento e a inteligência surgiram da mesma harmonia universal que a música, e é por isso que está sozinha. E é por isso que esta sozinha pode exprimir o que o pensamento e a inteligência concebem da mais alto e do mais sublime teor espiritual. A vibração sonora é em si mesma uma manifestação da vida universal. E é por essa razão que ela desperta um eco nos recônditos da alma. E terminando falando da pintura. A pintura, no campo mediúnico, oferece oportunidade ao médium de se harmonizar com as suas percepções e ampliar a sensibilidade mediúnica. É um trabalho de educação que visa a modificação energética do ser. E quase terminando, mais uma etapa é o entendimento do ser espiritual. A base do entendimento do ser espiritual depende do conhecimento sobre a reencarnação, sobre a sua anterioridade, da progressividade da esperança
do fato do espírito e do planejamento reencarnatório. Existem alguns temas que todo espírita tem que se aprofundar para entender-se como espírito. Há o privilégio para que isso aconteça. Eu sempre gosto de lembrar de duas imagens da mitologia Percebam grega. estas duas imagens: o centauro e o minotauro. Passamos uma encarnação muitas vezes perdendo a oportunidade de crescimento, e a gente queria usar essas imagens para que a gente não esqueça jamais. O centauro, da cintura para cima ele é um homem, da cintura para baixo ele é um animal. O que significa isso na mitologia grega? É o humano dominando o animal. Nós temos que pensar. Já o minotauro, cabeça de touro e corpo de homem, ainda está ali o animal dominando o homem. Pelas vossas obras os reconhecerei. Não basta uma embalagem humana, tem que ver o que está dentro de cada um, o que dentro da gente predomina. Solta o homem na vida e veja se ele sai correndo atrás dos seus princípios ou dos seus instintos. Todas as vezes que nós tivermos que resolver alguma coisa, nós vamos lembrar: eu quero resolver com cabeça de centauro ou de minotauro. Eu quero o homem sobrepondo o animal, ou eu ainda vou deixar o animal sobrepondo ao homem. Rico de esperança, cheio de fé, fortalecido pelo conhecimento verdadeiro, o evangelizado dá direção à sua vontade, ao seu pensamento, permitindo a tomada de decisões compatíveis com o conhecimento recebido, deixando assim sinais de uma nova vibração em seu perispírito que está aqui para brilhar. Esses itens da qual nós conversamos rapidamente é uma síntese dos primeiros capítulos do livro O que é Evangelização de Espíritos, de autoria de Alzira, lá de Sacramento. Então é uma síntese para a gente começar a respirar essa metodologia, né? E a metodologia, ela traz um recurso enorme para o nosso pensamento como espírito. A gente começa a ficar filósofo, porque cada coisa pode tirar ali uma lição, né? Vamos aprender a filosofar no nosso dia a dia. Não precisamos de coisas complexas. Qualquer coisa nos fará enxergar alguma coisa do nosso espírito. Vou dar um exemplo para vocês. Quanto mais eu me aprofundo na minha natureza íntima, mais profundo eu sou com a natureza do outro. Quanto eu mais me conheço e mais me aprofundo, mais eu consigo entender o outro. Então a gente se coloca numa empatia quase que divina. Conta para mim o que você está pensando. E até quando nós estamos sofrendo, nós encontramos um outro que tem essa habilidade de nos escutar. Agora, quando eu sou superficial comigo mesmo, eu serei superficial com as coisas lá de fora. Não existe mágica. Lembra da senhora loira de olho verde, que tratou mal lá na loja e depois veio dar o passe dentro toda calma, né? Ela pode ter estado num dia ruim, né? Vamos acreditar que sim. Certa vez, o vizinho do Esperançar nos chamou e disse que o refletor aceso a noite toda atrapalhava
à noite porque ficava claro lá no quarto deles. Então, que era para que nós não esquecêssemos mais o refletor aceso. E a gente sempre agora toma cuidado, né? A gente vai sair o refletor, tá ligado? A gente volta para apagar. Um dia eu cheguei cedo e vi o refletor aceso, era um dia de muito sol. E aí na hora veio assim, nossa, com o brilho do sol, ninguém nem percebe que existe refletor. E aí a gente pensa assim, a gente não ia ter a chance de ver que estava aquilo aceso, né? Encontrar o refletor aceso pela manhã, com a luz do sol, não tinha chance, nada para ver o que ele estava aceso. Esse brilho da nossa vaidade, do nosso orgulho, com a luz do sol, eles viram nada. Foi isso que eu pensei. E aí eu lembrei de Platão, que Platão diz assim: a luz do sol é a ideia do bem. Todos os outros desvalorizam quando chega a aurora do bem. Então aquele refletor trouxe essa ideia, né? Esse brilho nosso, né? É o mais está em destaque, ele é o mais importante. Olha, ele foi reconhecido. É o refletor da noite aceso. Mas quando nasce o sol, não existe orgulho, vaidade que tenha destaque, porque o sol é o bem maior. Lembre-se que o bem maior, quando ele realmente tiver vivência na terra, não terá como dar brilho ao orgulho, à vaidade, à prepotência, ao destaque dos outros, né? Isso aí a gente vai ter que treinar. Vamos treinar a filosofar, né? Outra coisa que outro dia também eu pensei, eu assisti uma chefe de gastronomia, ela ensinando a gente a passar o café. E aí ela disse assim, você põe a quantidade do seu café no coador e você vai jogar um pouquinho só de água quente e vai deixar aquela pouca água quente descer todo aquele café bem concentrado na garrafa. Quando essa água passar, você põe o restante. E eu faço assim, gente, o café fica maravilhoso, né? Porque vai primeiro o concentrado e depois vai o restante, a quantidade certa de água. E conforme outro dia eu passava, eu falava assim, nossa, tem coisas na nossa vida que tem que ser como esse café, tem que ser pouco e intenso, para que dê cor, para que dê sabor, para que realmente incorpore alguma coisa na vida da gente. E depois, para dar continuidade, venha mais a água que vai então também passar o café. Tem alguma coisa na tua vida que às vezes precisa ser intenso, precisa ser não muita coisa, mas aquilo é fundamental para dar a consistência de tudo mais que virá. Essas pequenas coisas você não precisa chamar o filósofo Sócrates, Aristóteles, é para você tirar as experiências do dia a dia da nossa vida. O nosso pensamento como espírito que nós estamos nos evangelizando, a gente consegue perceber algumas coisas. Por isso nós vamos ver agora algumas imagens. E essas imagens, vocês vão anotar esse pensamento filosófico transcendente. O que você vê nessa imagem tão corriqueira, alguma coisa que poderia falar para o seu espírito ou para o meu espírito, para o nosso grupo? Nós vamos fazer esse exercício, tá bom? Anote aí no seu caderno essas imagens que você está vendo.